olha para o cenário dessa verdade absoluta, a verdade relativa, o primeiro ponto é que você precisa colocar uma dosagem de fé para crer que isso funciona e tal. Quando você entra nesse estágio da fé, lá dentro você tem a verdade absoluta e verdade relativa, que você tem que agora distinguir entre aquilo que realmente é uma verdade e aquilo que não é. Aí você está dizendo agora que para você perceber o que é uma verdade, você tem que mergulhar dentro da palavra de Deus para você saber o que é uma verdade e o que não é. Exatamente. Porque existem dentro dessas 35 mil religiões, existem infelizmente religiões sérias que professam e entendem que aquilo que eles defendem é uma verdade, todas elas. E existe aquele grupo que está ali para ter outros fins, não necessariamente. Exatamente. E dentro de cada religião, mesmo dentro dessas, as pessoas que estão lá dentro são pessoas que, de forma genuína, professam aquela fé como uma verdade, como uma crença, né? Um valor. Isso, um valor. Tem valor aquilo para cada uma delas. Então a gente primeiro não pode defender uma placa de igreja, porque placa de igreja, como você mesmo disse, está lá de fora, não salva ninguém. O que a gente tem que defender é uma verdade. E essa verdade está dentro da Bíblia. Então a gente está começando a caminhar agora, direcionando para onde está a verdade, que então é dentro da Bíblia. Como que a gente descobre essa verdade? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os bereanos, né? Que talvez os bereanos seja um exemplo para a gente poder contextualizar como você começa a discernir o que é uma verdade do que é uma mentira. Os bereanos ouviam a pregação e eles faziam o quê? Depois chegavam em casa e ia Conferiam. examinar, para ver se aquilo que foi pregado realmente estava em conformidade com a palavra. Esse é o caminho. Então, mas eles só não liam, né? Na verdade, eles analisavam de forma profunda se o contexto que ele usou também era coerente com aquilo, né? Às vezes a gente fala dos bereanos e fala só assim, né? o pastor, o bispo, qualquer líder religioso que está lendo lá na frente, ele vai pegar um texto bíblico e vai ler aquele texto bíblico. Se eu pegar aquele texto bíblico unicamente, chegar em casa e ler, vai estar lá escrito. Ah, não, ele falou a verdade. Não necessariamente. Não importa qual é a religião, nenhuma. Nenhuma você deve crer de maneira que ela... Um texto isolado, né? Não, inclusive assim, que ela fale para você sem você olhar na Bíblia, sem você conferir o contexto. Então você precisa colocar toda a religião, não importa qual seja, sempre à prova. Porque tem uma questão em jogo. Qual é a questão em jogo? Vida. Vida eterna, salvação. Então ela precisa colocar o tempo inteiro a religião dela em xeque. Como você faz isso? Exemplos dos bereanos, que você acabou de falar agora, não é? E os bereanos, eles não só liam o texto, o que eles faziam? Eles examinavam as escrituras. E qual o texto bíblico? Tem um texto bíblico que fala sobre isso, né? Examinais as escrituras, porque... João 5,39. João 5,39. Examinar as escrituras... Porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E aí o verso 40, o Senhor Jesus fala, portanto, e no entanto vocês não querem vir a mim para terem vida. Né? Eu até quero complementar essa questão que você colocou dos bereanos, porque eu não sei se eu posso rotular Lutero como um grande bereano. Mas para que maior exemplo do que Lutero? Preparado para servir a igreja da época, né? Seu pai, o sonho dele era que ele fosse um grande sacerdote da igreja dele, né? Da qual ele acreditava. E, no entanto, quando Lutero começa a estudar e o grande sonho de conhecer a fundo a grande Roma, quando ele chega lá, ele toma uma grande decepção. E ele teve coragem de catar a Escritura Sagrada e ir para cima do movimento e trazer para nós a reforma. Então, é isso que Deus espera de cada um de nós. Agora, quero deixar aqui bem claro que esses movimentos não ficou no passado. Esses movimentos, corremos o risco hoje de mesmo nós nos deixarmos levar. Né? Como nós já tivemos caso no passado de homens de Deus que naufragaram. Né? Depois de confiarem muito em si mesmo, na sua própria compreensão, né? E vieram a naufragar na fé. Né? Reformadores, inclusive. Né? Nós temos exemplos de homens que descobriram uma verdade, duas verdades, fundaram a sua igreja que até hoje está aí e não avançaram mais de nenhuma verdade. Ou seja, a verdade que eles descobriram na época hoje, quase que não tem mais valor nenhum diante da grande moldura que nós temos hoje em nossos dias. Ou seja, a necessidade que nós temos. Até quero colocar aqui, fazer um adendo, né? A questão da fé. Nós queremos deixar bem claro que a fé ela não é cega, ela não é irracional.
A fé, ela é inteligente, ela é racional. A fé, ela te aguça a buscar mais. Então, se você diz que tem fé, mas você não busca conhecer mais, se auto-questionar, porque esse é o ponto forte de quem quer conhecer a verdade, é você questionar se o que você tem é de fato trigo, né? É de fato palpável de valor, ou se também é palha, porque hoje nós temos um monte de gente que é convencido de verdade, mas que quando você questiona, ele quer brigar, ele quer prender, ele quer matar. Bom, esse tipo de verdade nós não aceitamos. Então, a verdade gloriosa é quando nós conseguimos conviver unidos com ela e ela sendo acima das nossas opiniões, dos nossos conceitos. Essa é a verdade maravilhosa que Deus tem para nos oferecer. Me permita fazer uma colocação. Existe uma decisão que todos nós temos que tomar entre fazer, depois que você conhece a palavra, fazer a minha vontade ou a vontade de Deus. Esse é o grande conflito. Tá? Se você buscar uma religião que acomode a sua vontade, os seus interesses pessoais, as suas ambições, você vai encontrar várias por aí, que promete, né, prosperidade, que promete curas, que promete milagres. E nós temos um texto aqui que tem religiões que faz isso e o próprio Jesus não estava de acordo com essa religião. Mas qual é a vontade que eles estão fazendo? Existe a vontade de Deus e a nossa vontade, o interesse próprio. Então, isso também entra num grande conflito. Para você seguir a verdade, você tem que estar com o seu coração aberto para fazer a vontade de Deus. Esse é o exercício da fé. Tá? Eu quero fazer a vontade de Deus, porque é ela que me conduz à vida eterna. A minha vontade, a Bíblia fala, né? Por melhor que seja os caminhos do homem, ao final deles dá em cabo de morte. Sem intenção, Jeremias 17:9 fala, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então, por melhor que seja a intenção do meu coração, o final é em cabo de morte. Então, eu tenho que me submeter à vontade de Deus. Por isso que existe uma revelação clara, que está na palavra, que vai nos dar essa direção segura. Existe um caminho seguro para todo cristão trilhar. A gente pode compreender, né, meu irmão, que às vezes a vontade de Deus com a minha é conflitante, né? Exatamente. E, de repente, para mim fazer a vontade de Deus, eu vou ter que abrir mão até de conforto, né? Talvez de fama, talvez de dinheiro, de outras ambições que me impedem de que eu seja, de fato, vamos dizer, um vaso, né? Numa linguagem bastante religiosa assim, um recipiente da verdade que Deus quer que nós sejamos, né? Não é que nós professamos. Deus não quer que nós somente professamos a verdade. Deus quer que nós sejamos a verdade, onde quer que a gente for. Por isso que o Senhor Jesus disse que nós somos, ou devemos ser luz para o mundo e sal para esta terra, né? Então é você ser a verdade. E não porque professar, como você mesmo colocou, né? Todas as pessoas professam suas verdades. Isso é muito fácil de fazer. Agora, você vivê-la e vivenciá-la, assim como o Senhor Jesus fez, porque o Senhor Jesus chegou a um ponto do seu ministério que as pessoas olharam para ele e falaram, nunca ninguém falou com este homem, porque ele era a própria verdade. Então, esse é o ponto que Deus quer que nós busquemos, que nós almejemos, que a gente olhe e almeje lá alcançar, né? E que Paulo até disse, né? Que lá então nós seremos perfeitos. A hora que nós chegar lá, nós somos perfeitos. E aí ele fala, não julgo que eu já tenha alcançado, Paulo diz lá em Filipenses, né? Mas eu corro para esse objetivo. E esmurro meu corpo, reduzo ele à servidão, para que eu mesmo não venha a ser reprovado, mesmo eu estando, né, falando para os outros. Então, olha só que coisa incrível. É possível que eu mesmo falando a verdade para os outros, no final eu seja reprovado, né? Então, isso é um exercício contínuo da nossa vida, né? Cada dia é um desafio para ser vivido. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Ou seja, não conformismo nunca. Entendi. Né?